qual a diferença entre os baralhos? A Ioná perguntando aqui. Sim, tem outros tipos? Ah. Tem outros tipos, né? As antigas senhorinhas, e que eu lembro que eu tinha uma vizinha lá em Marília que jogava tarô, né? Na verdade, ela era cartomante. Qual que é a diferença entre cartomante e tarólogo? Acho que é bacana, porque a pergunta dela vai responder isso aqui. Eu achei que fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Cartomante é aquele que joga cartas comum. Aquelas cartas de que joga pôquer, que joga rouba-monte, que joga truco, enfim. Aquele baralho de 56 cartas. Então, aquele é a cartomancia. São 56 cartas que no tarô, aqui das 78 cartas do tarô, 56 são as mesmas daquele baralho comum, que tem os quatro naipes: ouro, espadas, paus e copas. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. O 6 de paus. O 6 de paus é aquele 6 preto do tarô que tem aquela arvorezinha preta, que seria o 6 de zap, né? Para quem joga truco é o zap. O paus é o elemento zap. Então, o 6 de paus ele tem no baralho comum. Ele não tem essa figura, essa imagem, mas ele tem no baralho comum. Então, o baralho comum, os cartomantes jogam o baralho comum. Então, dentro do tarô tem as 56 cartas do baralho comum, com imagens. E tem mais 22 cartas, que nós chamamos de arcanos maiores, que são cartas específicas do tarô. Então, 56 mais 22, 78, que dá 78 cartas do tarô. Então, cartomancia, 56 cartas. Tarô, 56 mais 22, 78. Baralho cigano, 36 cartas. Tem variações do baralho cigano que tem até 50 cartas. Então, vai depender do sistema de leituras. Então, existem essas diferenças. E cada sistema é uma leitura diferente. Eu não sei se a gente passou por isso rápido aqui, se eu estava mesmerizado com a quantidade de informações mágicas, mas a gente aprendeu quem ou quens inventou o tarô. Houve uma criação única, partiu de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de onde vieram, assim, começou com 78 cartas. Acho que a gente não fez esse... conta pra mim essa gênese. É uma boa pergunta e ela dá um desdobramento de muitas aulas, então eu vou tentar ser sucinto. Sim. Não existe um consenso de quando, nem quem e nem como surgiu o tarô. Então existem muitas teorias. O que existe hoje sobre o tarô? Existem teorias e dentro dessas teorias tem muitas discordâncias sobre as origens. Né? Vou trazer aqui alguma lembrança de algumas dessas origens. Tem uma teoria que fala que o tarô nasceu na antiga China, desde a antiguidade. Né? Desde a invenção do papel lá na China, uma das teorias fala que ele nasceu lá na China com a invenção do papel. Então tinha umas cartinhas chinesas parecendo dominó, e aí uma das teorias fala que os primórdios do tarô é aquelas cartinhas chinesas que parecem um dominó, que elas se conectavam entre si e havia ali um sistema oracular já de carteado. Outra teoria remete lá na Índia. Na Índia, se não me falha a memória, tinha uma técnica chamada chaturanga. Eu acho que é isso mesmo. Depois o pessoal que está assistindo pode até dar um Google. Eu acho que é isso mesmo. É chaturanga. O nome não me é esquisito. Eu acho que é. Se não é muito próximo, porque o nome clicou aqui, Perfeito. Chaturanga. Se não é chaturanga, é alguma coisa muito próxima. Depois o pessoal pode colocar nos comentários aí se é isso mesmo, pode confirmar. Era um jogo de cartas também, de 4 reis. Porque no tarô tem o rei, né? Tem o rei de ouros, o rei de paus, o rei de espadas, o rei de copas. Que é o mesmo, é o rei lá do baralho comum. É o jogo dos 4 reis. Ou dos 4 cavaleiros, né? Que tem a influência aí desse jogo, que pode ter sido levado para a Europa, e depois teve algumas influências lá, da Índia para a Europa. Então, essa é uma das outras teorias que fala sobre o surgimento do tarô. Tem uma outra teoria que fala sobre os Cavaleiros Templários, né? Que eles levaram o tarô para a Europa durante o tempo das Cruzadas, e aí o tarô lá era um entretenimento entre eles. Era um jogo de carta, um carteado, como truco, como rouba-monte, e aí eles foram percebendo nesses carteados que davam resposta para eles sobre os processos das Cruzadas. E aí o pessoal associou esse jogo de carteado dos Templários com os primórdios do tarô. Agora, o que se sabe é que o tarô, como nós conhecemos hoje, ele teve o seu início lá no século XIV, na Europa. Então, esse tarô que nós conhecemos hoje, ele tem o seu registro
no século XIV. Não quer dizer que ele nasce na Europa, não quer dizer que ele foi inventado lá. Então ele tem o registro lá no século XIV, e no século XV surge o tarô de Marselha, na França, que é um dos tarôs aí que hoje em dia é um dos mais ensinados no mundo todo, tarô de Marselha. Você de vez em quando se pega, Diego, jogando tarô para si? É proibido? Não, ele já falou que não pode. Não, ele falou, acho que em off. E foi em off? Foi em off, pois é. Foi em off. Você não pode jogar? É uma escolha sua de não jogar para você? Como é que é isso? Pode jogar, mas é uma escolha minha não jogar, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem olha de fora consegue perceber a situação de uma forma muito mais estratégica. Então, geralmente, todo oraculista tem um oraculista que lê para ele, né? Tanto é que o pessoal faz grupo de oraculistas para trocar consultas ali, né? Porque é interessante ter esse olhar de fora, que é um olhar neutro. Mas eu consigo jogar para mim mesmo, como todo oraculista consegue. Mas por uma escolha, eu prefiro não saber. Olha que coisa. Eu sou um oraculista que prefiro não saber. Você não tem curiosidade, ué. A curiosidade não é... Ela é inerente do ser humano, mas ela não é uma regra. Ou ela é uma regra que tem exceções? Exatamente. Enfim. Se é inerente, é uma regra. Mas toda regra tem sua exceção. Sim, aí agora tô contigo. Eu fui construindo ali a... Eu não costumo consultar. Eu não jogo pra mim mesmo. Mas daria. Fortaleça. Eu conheço oraculistas que, enfim... Talvez isso fortaleça você. Sim. Talvez você seja como o Caveira Vermelha nos Vingadores. Eu não sei se vocês lembram que tudo foi... Que o Caveira Vermelha, depois que ele é derrotado lá e tal, bota a mão no cristal, some, ele tá agora... Ele leva as pessoas até uma das gemas do infinito. Ele virou tipo um profeta, uma figura encapuzada, assim e tal. Só que tem que fazer um sacrifício, um arauto. Cara. Não tem nada a ver. Só que a galera... Calma, vou explicar. E aí quando a galera fala assim, porra, uma Caveira Vermelha, tu não queria pra caramba? Você tá com a joia aqui. Você pode pegar a joia para você. Ele falou, não, então, na minha condição, eu guio as pessoas até aquilo que eu não posso ter para mim. Eu não dou ponto sem nó aqui não, garoto. Aqui, ó, eu faço a conexão. Uau! De repente ele sente que esse é o... Uau, mesmo. É a regra dele, entendeu? Ele guia as pessoas para algo que ele não tenha... É melhor que ele não veja, entendeu? E ainda nesse assunto... É interessante você... Pode falar, Diego. É interessante você falar sobre isso, porque justamente sobre isso, né? É o olhar para o outro, porque eu, enquanto oraculista, eu tenho um papel muito mais fundamental quando eu olho para o outro e entendo as mazelas desse outro, as dificuldades, as inseguranças, do que quando eu começo a olhar muito para mim. Entendi. Né? Então eu não me coloco nesse lugar de foco, porque o meu foco é o outro. Tá. E tem muito a ver sobre o meu trabalho. Eu gosto de estar a serviço. Excelente. Acho que tem tudo a ver essa sua alusão aí mesmo. Porra, perfeito. Bacana. Temos mais 2 perguntas para fechar. Mas olha só, uma do Dr. Gatti aqui, nosso amigo, querido Arthur Gatti. Amigo aqui. do programa, Dr. Arthur Gatti. Que tem a ver com o que a gente está falando, inclusive. Ele disse aqui, sempre ouvi que não se deve jogar tarô com baralho de outro oraculista. Qual é a razão e consequências? Isso é vero? Tá, perfeito. Isso é um sistema de crenças, né? Então, assim, tem alguma consequência energética espiritual? Se o oraculista entender que se alguém colocar a mão no baralho dele, o baralho dele vai ser, sei lá, desconectado, então aquilo vai acontecer. Trocou o Wi-Fi. Porque faz parte de um sistema de crenças dele. Pois é, tomou a senha do Wi-Fi dele ali e mudou. Se o oraculista entender que é isso. Eu sou um espiritualista livre. Eu entendo que, enfim, né, o oráculo ele existe por ele mesmo. Ele não precisa do meu sistema de crença para ele funcionar. Então, para mim, se você falar assim, Diego, eu posso usar o seu baralho? A única coisa que eu vou falar assim, pode, tenha cuidado, porque ele custa um valor bem alto. Porque, de repente, se a pessoa não sabe embaralhar, ela vai entortar minhas cartas, enfim, ela vai danificar mais rapidamente. Então, pode usar, mas com cuidado, né? Porque ele custa um valor que não é um valor muito baixo. Só por isso. Entendi, perfeito. Mas, para mim, não tem consequência.